acompanham para Trabalhadora Agência de Notícia. E hoje o assunto é muito importante, principalmente para você aí, jovem estudante. Como é que será que está esse mercado de jovem estudante no nosso país? Será que as faculdades estão atendendo direitinho e ajudando nessa transição que você está saindo da adolescência, entrando para a juventude, já galgando aí alguns passos para encarar o mercado de trabalho? Afinal, algumas pessoas estudam já para ser empreendedor, mas a maior parte das pessoas no nosso país estudam para exercer algum tipo de profissão. Como é que será que está isso? Para você exercer algum tipo de profissão é necessário fazer um estágio ou ser um aprendiz. É preciso dar um primeiro passo. E para dar esse primeiro passo, quais são os órgãos e instituições que estão auxiliando nesse processo? A gente outro dia, já algumas vezes trouxe aqui para conversar com vocês, o nosso amigo Juliano, lá dos estagiários.com, uma startup que chamou muito a nossa atenção por ser uma startup e por fazer esse auxílio de intermediação da mão de obra de uma maneira que o estudante não paga, né? Não tem que ficar gastando e consegue sim algumas oportunidades de qualidade. Hoje, para falar com vocês, eu trouxe aqui o presidente da Associação Brasileira de Estagiários, que é o Semi Aroni Júnior. É a ABRES que fala? ABRES, que Associação Brasileira de Estágios, essa é a pronúncia, ABRES. Bem-vindo aqui à nossa redação do Trabalhadora de Notícia, veio conhecer de perto aqui a nossa Toca da Coruja. Falei certo o cargo? Que eu vi o Mauro ali fazer um sinalzinho? Sim, é esse mesmo. Hoje eu estou presidente da Associação das Empresas do Setor de Estágios, ABRES, Associação Brasileira de Estágios, e a nossa associação congrega várias empresas que ajudam o jovem a ter aquele primeiro contato do primeiro estágio, que o estágio é a experiência prática do que o estudante tem na teoria quando ele estuda. É a primeira porta, né, para o mercado de trabalho. E como dá medo essa fase da nossa vida, né? Você tá lá, eu lembro de... Eu fiz algumas graduações, né? Só estagiei na primeira, que era de Direito, a outra já era profissional da área quando fui estudar, que foi o jornalismo. Mas eu me lembro das sensações que são e a dificuldade que é você encontrar até quem te auxilie. Aonde buscar esse estágio, de que maneira buscar esse estágio, tem muitas empresas cobrando. Eu não vejo nada contra empresas que cobrem nada do trabalhador ou do empregador, desde que a relação seja bem transparente e bem clara. E eu já senti essa dificuldade, eu vou fazer 42 anos agora em dezembro, eu já estou formada há mais de 20 anos, né? Isso porque me formei tarde no mercado, a gente conversava um pouco antes aqui, mas é uma outra história isso. E imagino hoje, né, ainda mais num momento de crise do nosso país, a gente sabe, será que esse momento de crise, por exemplo, vai ajudar de alguma forma ao jovem a ter mais oportunidade ou não vai refletir, ele vai continuar sendo também um dos prejudicados com esses processos de crise do nosso país? E de que maneira a ABRES, né, se organizando enquanto várias empresas, podem auxiliar nesse processo de dar a primeira oportunidade? A primeira dica é o seguinte: o jovem sempre é o mais prejudicado em qualquer lugar do mundo. As taxas de desemprego para o jovem entre 16 e 24 anos de idade são sempre o dobro ou mais do que a taxa real que estão publicando, por exemplo, aqui no Brasil, mais de 13%, com o jovem é 27,3% nessa faixa etária. Nossa, é muito maior. É muito maior. Mas a grande dica que a gente fica, para você ter um sucesso na sua vida e na sua carreira, quando você pega e coloca a população brasileira que tem curso superior, a taxa de desemprego é de 6%, em volta de 6%. Enquanto que a população brasileira que não tem o ensino médio, essa taxa é de mais de 24%. Então o jovem tem que realmente investir na sua carreira. O estágio é o maior programa de estágio, é o maior programa do governo para inserir o jovem no mercado de trabalho. Ou seja, ele é a ferramenta que o governo criou que tem mais probabilidade de realmente ajudar o jovem a conquistar esse espaço. Para dar experiência, porque a primeira coisa que você vai numa entrevista, quando você vai procurar um emprego, você acabou de se formar, aí tem vários candidatos, né? Então tem aquele candidato que tem 5 anos de experiência, aquele que fala várias línguas, e você que nunca teve experiência. Bom, certamente você tem menos chances de conseguir aquela almejada vaga de emprego, porque você não tem experiência. E aí o estágio entra com esse diferencial. Um grande diferencial. Quando você dá experiência para o jovem, são várias coisas. Primeiro que a lei é mais moderna, ela deu vários benefícios. Você tem uma carga horária menor, de 30 horas semanais. Quer dizer que você, em vez de trabalhar, você arruma um estágio com 30 horas e você consegue, com isso, se financiar
outro benefício, que é a Bolsa Auxílio. E o terceiro benefício ajuda a diminuir a evasão fiscal, porque a evasão escolar, porque com a Bolsa Auxílio você tem como financiar o estudo e a lei exige que você esteja devidamente matriculado, quer dizer, você fixa o estudante, então só tem benefícios. A lei também trouxe outras coisas como o auxílio transporte. A lei deu vários benefícios. Férias, que na minha época não tinha, né? Não tinha, eu também Agora tinha. Tem estagiário, tem férias. Estagiário é quase um funcionário, mas para o empregador não tem aquele imposto que o empregador tem que pagar mais. Olha que interessante, a gente tem o recesso remunerado, a gente dá outro nome para as férias do empregado da CLT, porque estágio é educação, então vamos já definir, né? Nós não estamos falando de emprego, você vai colocar um estudante que tem a teoria e você vai passar para ele o fundamento prático da profissão, seja por um profissional realmente da mesma profissão ou com muito tempo de experiência para transmitir aqueles... Vai atuar como um instrutor do processo. E aí ele vai aprender, aí ele vai inclusive ter aquela chance de experimentar se aquela profissão que ele escolheu é legal. Se ele não gostar daquele estágio, ele tem que trocar e procurar em outras áreas. Era o que eu ia perguntar. Imagina eu lá, estudante de Direito, trabalhando numa empresa onde fui parar na comunicação e virei jornalista, né? Aí mudei total o caminho da minha vida, tô aqui falando com vocês. Porque você teve uma oportunidade. Porque a gente teve a oportunidade de experimentar aquela área de atuação. Então essa é a grande dica, né? Tendo o estágio como uma forma de entrar no mercado de trabalho e te dar um benefício que é o financiamento dos seus estudos e ainda colher essa experiência, o jovem tem mais chances de se formar e depois de conseguir um emprego, porque ele vai ter experiência, ele vai estar formado e ele sai da estatística que é contrário às pessoas que galgam o sucesso, que é ser no Brasil uma pessoa formada com curso superior. Isso muda. De que forma isso muda? Se você pegar a estatística também de pessoas de 25 a 34 anos de idade no Brasil, apenas 16% tem curso superior. É muita coisa, né, gente? É muito pouco, né? Como se a gente compara a população que deveria estar dentro das academias e que não está fora delas, é um número estrondoso. É até melhor a gente falar do menor, dos 16, porque a gente fica pensando no total, é muita gente. Muita gente fora da academia. Se você pensar, e muito pouco dentro da academia. E países que investiram na educação, como a Coreia, que tem 69% das pessoas entre 25 e 34 anos de idade com curso superior, e mesmo os nossos pares na América Latina, como a Colômbia, que tem 27% de pessoas com curso superior, então você muda o país pela educação. E é isso que a associação traz. A gente trabalha com educação, a gente facilita a vida do jovem, ele pode nos procurar entrando no site da associação. Lá tem inúmeras empresas que fazem esse trabalho gratuito de encaminhar o estudante gratuitamente para as vagas de estágio. E acompanhar, né? Acompanhar, e muitas delas, inclusive, oferecem treinamentos gratuitos para esses jovens, para que eles tenham melhor empregabilidade, para que eles saibam como fazer um currículo adequado de estágio, como eles participarem de um processo seletivo. Como gerar um portfólio, né? Na nossa área de comunicação é muito importante a questão de um portfólio. Quem não tem um portfólio a apresentar... Esse é o trabalho das empresas associadas à ABRES, Associação Brasileira de Estágios. E como é que nasce a ABRES? Porque a ABRES ela é extremamente nova, não é? A ABRES, ela já tem mais de 10 anos. Uhum. Uma criança. 10 anos é uma criança. E ela nasceu na necessidade de você ter as empresas organizadas em prol do estágio. E também teve uma forte atuação, foi a associação que mais trouxe subsídios para os legisladores modernizar a lei de estágio. Então, era isso que o Juliano estava me explicando, que me chamou a atenção, que gerou a pauta. Essa discussão, essa participação ativa desses empreendedores dessa área de estágio junto aos poderes, né? Nós tivemos uma surpresa quando veio um projeto de lei do Executivo, onde você ia limitar o estágio, que hoje a ABRES ela faz uma pesquisa anualmente com inúmeras universidades em todos os estados do Brasil, para a gente saber quantos estagiários tem no Brasil. Esse número é de 1 milhão. Será que é muito? Será que é pouco? É
muito baixo, Regina, porque se você comparar com mais de 8 milhões de estudantes do ensino superior e apenas 740 mil do ensino superior fazem estágio, pouco mais de 9%, poucas vagas, então poucas pessoas são beneficiadas. Até porque falta esse encontro, né, que a gente vinha comentando entre a vaga, né, o empregador. A gente tem muitas dúvidas, por exemplo, eu gosto muito de ligar toda hora que eu tenho uma dúvida, né, a gente tem esperança que uma das partes mais caras de ter por trabalhadora de notícias seria ter um corpo jornalístico aqui. Ter um corpo jornalístico como eu sonho, Regina Ramalho lá, seguindo todos os regramentos que o sindicato impõe, que eu acho já pouco. Jornalista é quem ganha, é o que mais um dos que mais é exigido, profissão. Tem uma baita responsabilidade social, mas é muito pouco que se paga para o jornalista, ainda mais agora que caiu a obrigatoriedade do diploma, né? Então a gente está tendo, quando vocês reclamam aí da atual imprensa que a gente tem, ela é fruto dessa sociedade que a gente vive também, de tudo isso. Então a gente sonha nisso aqui. E toda hora a gente está fechando negócio, tentando acertar para tentar trazer um estagiário para cá. E a gente liga lá, ou para um cliente da gente que pede, que vai contratar para o cliente e tal, e a gente sempre liga nesses órgãos e até para a empresa. É toda uma orientação que o pessoal que eu conheço ligado à Associação Brasileira de Estágio nos dá. Porque a gente vinham umas informações totalmente distorcidas que ia tornar pra gente o estágio, para quem está começando uma empresa simples, por exemplo, totalmente inviável você ter o estagiário, né? E aí você começa a conversar e receber as orientações, você vê que não, que é possível sim. E aí eles te dão todo o suporte, toda a orientação de uma maneira legal, que você possa trazer a pessoa, contratar. E que você esteja disposta a treinar, porque esse jovem nunca trabalhou, você tem que ter uma paciência a mais, você tem que ter um processo de treinamento. Não é um funcionário, né? Você tem que ter alguém habilitado, não adianta você achar que você não vai ter ali, vai ter um custo menor, porque não é isso. Né? A lei do estágio, ele é um programa de governo, onde você dá isenção de encargo social, porque o estagiário ele está sendo educado para que a empresa invista nesse jovem e forme ele para ele ter experiência. Preferencialmente até absorva já esse candidato. E pra gente que trabalha com treinamento sabe, Mauro, que eu trabalho com seleção já há 19 anos, né? 19 anos que a gente trabalha fazendo comunicação de intermediação de mão de obra. A gente sabe que o quanto é custoso para um empregador, e nas entrevistas todas, em 400 cases que a gente já contou aqui, né? As entrevistas todas que a gente vê, a gente sabe o quanto é difícil você também investir no treinamento de um funcionário e depois você não tê-lo. É um custo para a empresa que você não tem noção. Então, quando você treina alguém, desde um estágio para manter, pelo menos na minha empresa, eu vou querer isso. Eu quero formar nego para cá, nego para crescer comigo, né? Para crescer como trabalhador dentro da nossa linha editorial, dentro das coisas que a gente acredita. Então, a importância do programa de estágio, porque é uma maneira que eu estou te conhecendo, você está me conhecendo. Se não der certo, porque você não gostou daquela área, né? Você pode trocar de área. Troca de área. Você pode trocar de empresa. É isso que a Abris, o outro trabalho muito grande, é de sensibilizar os empresários que eles devem abrir as portas das suas empresas para os programas de estágio, para criar programas onde ele vai trazer jovens, ele vai cultivar, ele vai criar um celeiro de talentos, por conta, inclusive, da economia. Quando você tem altos e baixos, você tem uma rotatividade, quando surge uma vaga, você tem a pessoa já que está treinada com a cultura organizacional da empresa, já conhece os clientes, já conhece os fornecedores, já conhece o processo interno de recursos humanos. Então é isso que a Abris também desenvolve e ela auxilia também o outro lado, que não é só o estudante e a família do estudante, mas dando orientação, como você o empregador, né? Porque não tem um empregador top lá, o que já tem milhões no caixa, ele até tem gente para resolver tudo isso para ele, mas a gente hoje vive um cenário onde as empresas grandes que existiam no nosso país estão fechando as portas, né? As indústrias fechando portas, é assustador. Nós estamos em São Paulo, capital, comércio, você vai andar aqui na região, os programadores na região do centro, é assustador o número de portas fechadas, né? Então, quem está nascendo agora não tem esse know-how, não tem essa experiência e não tem esse dinheiro para poder saber. Então, você ter uma entidade que te oriente nisso, é muito complicado montar um programa de estágio? Não é complicado, precisa de organização. Então, até empresas grandes muitas vezes esquecem que a coisa mais importante é de você orientar a pessoa que vai ser o supervisor do estudante no estágio. Então, esse supervisor ele tem que saber como educar. Hoje em dia, os jovens da geração Z e da geração Y, você tem que saber, né,
como motivar, como dar feedback, como reter como esse trazer talento para dentro da empresa, porque são talentos que querem ser participativos, querem estar em empresas sustentáveis, eles querem fazer parte de uma coisa melhor, de uma empresa melhor, do mundo melhor. Eles não entendem as rotinas de horários da mesma forma. Se for da minha área de comunicação, então, olha, aqui eu já vi que não funciona. Esse negócio de horário aqui, é o horário certo, quem tem uma atividade certa, e o pessoal de criação não adianta. É solto mesmo, porque não dá o mesmo resultado. Aí os próprios gestores precisam ser treinados para tirar o máximo dessa geração. Então começa por aí. Quando você se programa para fazer um programa de estágio, quando você se organiza, então primeiro você tem que ter um espaço adequado, você tem que ter o tutor adequado que vai receber, um planejamento daquilo que você vai ensinar ele, porque você tem um programa didático dentro da escola, da universidade ou da escola técnica, e o que você vai ensinar tem que estar correlatamente ligado à parte prática. Então você precisa de um plano de treinamento para que esse jovem se desenvolva e que ele colha frutos e mais. Então, de tempos em tempos, você tem que dar um feedback, você tem que preparar para o que ele vai ter daqui 3 meses, o que ele vai ter daqui um mês. Estimular, né? E se você deixar como aquele brasileiro... E não só dar o feedback, mas receber o feedback dele também. Ele vai querer falar, né? Porque olha, esse jovem fala, não é um jovem de antigamente que a gente fazia assim... Não, talvez não. Esse jovem fala, ele quer falar. E assim como todo brasileiro que deixa para a última hora, então a grande dica que a gente pode falar para quem são as pessoas que te seguem e que te assistem no seu programa, essa dica espetacular é que você não pode deixar para o último minuto. Se você for fazer um estágio no último ano da faculdade, provavelmente você não vai conseguir estágio, porque não vai ter experiência. As pessoas também não querem pegar estagiários de último ano, tem essas questões. Do outro lado, na empresa, se você tem um gestor, se ele deixar para a última hora, para organizar aquilo que ele vai treinar, um jovem ávido por informações, que é rápido, que é digital, o que vai acontecer? O jovem vai chegar lá e não tem nada pronto, ele vai ficar Não, e não tem nada pior, frustrado. Não tem nada pior do que você chegar num lugar, eu que sou hiperativa e tal, eu me lembro dessas fases, você chegar num lugar e não ter nada o que fazer. Não, e se você não tem nada o que fazer, mas é igual a Regina, vai se metendo lá achando o que fazer, porque quem não tem o que fazer quer, acha, né? Mas se você não tem liberdade de atuação e a organização, espaço para desde o primeiro dia, quando o jovem chega, ele precisa saber o que a empresa faz, o que a cultura, o que tem na cultura, quais são os benefícios, o que ele está fazendo lá. Quem são as pessoas envolvidas no processo interno e externo. Fazer um rodízio para conhecer melhor qual é o processo de produção, o processo de serviço, ou o processo de comercialização que a empresa está inserida. E depois, quando ele entra no espaço, no departamento onde ele vai fazer o estágio, aí sim, com o chefe, com o tutor, aquela pessoa que vai orientá-lo, com esse planejamento de treinamento, a coisa fica mais fácil. Mais resultado. Aí você faz uma recepção boa, aí depois você mostra o que é a empresa, aí depois o tutor vai mostrar o que é o estágio, o que é a profissão, e vai dar feedbacks. Pronto, aí você tem 80% de sucesso de ter jovens cativados e de formar talentos para a empresa e perpetuar o negócio, porque negócios se perpetuam por pessoas. Você não pode substituir em serviços pessoas, né? Não vai ser outra Regina que vai me entrevistar, não. Né? Que foi formada por anos e anos, né? Desde o estágio até hoje. Então, para você formar aquilo lá, você tem que formar um estagiário, depois vem uma pessoa júnior, sênior, até que você pode, inclusive, colocar... Hoje você vai me substituir aqui, que eu tenho confiança em passar para você. Você acredita que a gente tem 2 minutos para acabar o programa? Olha isso que passa, que voa. Eu não gostei nada disso. Quer dar uma dica, Mauro? Pode falar. Hoje nós temos poucas vagas, né? Então, a coisa mais importante é sensibilizar os empresários a abrir vagas para estágios. Então você aí, empregador, que acompanha o Pior Trabalhador Agência de Notícia, você aí, gestor público, a gente está vivendo aí todo um momento aqui em São Paulo, principalmente do Dória fechando um pouquinho, né? Então, espaço para mais estagiário, mais vaga. Se você tem dúvidas, como a Regina Ramalho tem aqui na hora de contratar, ou para os clientes, ou aqui mesmo para o trabalhador Agência de Notícia, um profissional da área de estágio, dá uma ligadinha lá na Associação Brasileira de Estágios do Brasil, né?
Vamos saber mais, né, como fazer. Isso, não entra tem lá. esse medo, né? A pessoa acha que vai ligar, que já vai ser investigado, já tá na berlinda. Não é assim, né? A gente não pode ser Os dessa associados forma, né? entram no site, os associados prestam serviço gratuitamente para todos os estudantes. E a outra grande dica, Regina, é o português. Fale um português adequado. Estude mesmo, porque as empresas vão testar. Elas querem jovens que saibam escrever corretamente os e-mails. E agora com esse negócio de rede social, todo mundo escreve, né, curtinho. Deixa uma mensagem para as pessoas que querem saber, deixa um contato para as pessoas que querem saberem outras informações sobre a Associação Brasileira de Estágios e uma mensagem tanto para o empregador aí, como também para o estudante. Vale a pena investir no jovem. Nós vamos mudar o Brasil pela Vale a pena. educação. O jovem bem educado mexe com o PIB e traz mais crescimento econômico. O jovem que procura o estágio, invista na sua educação. Falar um português adequado, a matemática, saber falar em público, fazer apresentações é primordial. E o empresário? Olha, estágio é bom para o estudante, é bom para a empresa e é bom para o Brasil. Assim nós vamos mudar o Brasil pela educação. Obrigada por você ter vindo aqui. Semiarone Júnior, da Associação Brasileira de Estágio. Obrigada ao Mauro, que ajudou a produzir aqui, diretor de comunicação de lá, que ajudou a produzir essa entrevista. Gostei muito do Mauro. O Mauro é a mesma linha de assessoria minha, então casou bem. Desde a parte de produção, a apuração aqui, a entrevista. Tá passando uma colinha pra mim ali, deixa eu ver se eu enxergo. Ah, o site. Fala o site pra gente, por gentileza. ABRES, Associação Brasileira de Estágios, abres.org.br. E o telefone de lá é 11 de São Paulo, 3154-7677. Um prazer estar aqui com você, Regina. O que você precisar da associação. Vai trazer mais dicas, para trazer mais informação pra gente. Mandem aí as perguntas de vocês. O que vocês têm curiosidade de saber com relação ao estágio? Seja vocês empregadores, a gente tem um público grande aí de gestores públicos, de empregadores. Seja você também trabalhador. O que vocês querem mais saber sobre estágio? E fica aqui reforçado uma das frases finais aqui do nosso entrevistado de hoje. É necessário investir no nosso jovem, né? A gente está enfrentando aí a crise dos 4 poderes, né? A comunicação está incluída nela. Vamos abrir mais espaço para esse jovem, né? Vamos ver se essa geração faz algo diferente por esse povo e por esse país tão sofrido. O nosso chamamento de atenção também sobre a qualidade da educação. A gente vai trazer uma outra matéria aqui, estamos estudando aí alguns professores para a gente trazer sobre essa questão da qualidade. A nossa educação é o cenário que o Semi já compartilhou aqui com a gente, mas a gente também tem que saber como é que tá a qualidade dessa nossa educação, né? Como é que está sendo a qualidade desse estagiário? Quem é esse médico que a gente está colocando na rua? Quem é esse advogado? Quem é esse jornalista que a gente está colocando na rua? Tudo isso aí é reflexo da sociedade que a gente está apresentando hoje. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa estar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Continue acompanhando o Porta Trabalhadora Agência de Notícia e até mais!